pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês esse estojo multiuso. Vou abrir aqui para vocês verem como ele é. Ele fica assim, tá? Aqui dentro tem, ó, uma mini necessaire, bem mini mesmo, bem pequenininha. Ela é multiuso porque pode ser para escola, né, para estojo escolar, para colocar aqui no meio peças pequenas, borracha, apontador, cola bastão, clipes, o que quiser aqui no meio. E aqui então pode colocar lápis, o que quiser botar aqui do lado, aqui e aqui. São dois zíperes aqui, tá? E coloca o que quiser aqui. E esse aqui então ele é destacável, né, como eu mostrei para vocês aqui. Aqui fecha com zíper, ele tem bastante espaço. Dá para botar maquiagem também, dá para botar remédio. Esse aqui eu fiz com tema de ursinho. E o que eu vou fazer para vocês hoje é esse aqui, que nós vamos aprender a fazer. É igualzinho por dentro, só o estojo aqui, ele não é uma necessairezinha, é uma mini box, né? Um estojo box, mas a função é a mesma, serve para escola, serve para maquiagem, para remédio. O nome que eu dei é estojo multiuso. Eu espero que vocês gostem desse projeto e bora lá fazer. Esse projeto então vai ser começado com o estojo que fica no meio. Esse estojo ele tem então dois tecidos principal, a manta acrílica nos dois e os dois tecidos de forro. Isso aqui tem a medida de 11 por 21, tudo isso aqui. Vamos precisar de um zíper, esse aqui tem 25 centímetros, é a metro, o cursor, os puxadores, que tem 5 por 5, nós vamos dobrar aqui, aqui e aqui. E vamos passar duas costuras retas aqui, vai chegar nesse resultado, dobra aqui dos lados. E por último, então, dois conjuntinhos de botão de pressão, que é o que vai ficar embaixo do estojo para ele ficar, no caso, preso no estojo maior. Isso, então, é para fazer o estojo. Para fazer a parte do estojo maior, nós vamos precisar aqui de um tecido principal, o tecido de forro e a manta acrílica. Isso aqui está medindo 38 por 24. Tá? Nós vamos trabalhar nessa parte aqui, por isso que ela já está quiltada aqui, tá? Aqui nós vamos precisar de dois plástico cristal, aqui. Esses plásticos estão medindo 15 por 26, eu cortei um pouco maior, depois a gente refila. Para fazer a parte aqui onde a gente vai botar o zíper, nós pegamos então 4 pedaços de viés de 28 centímetros aqui, tá? E essa aqui vai nessa parte e depois aqui, né? E aqui do lado, aqui, assim. E o zíper vai ficar no meio, são dois zíperes, no caso aqui, nós vamos utilizar dois zíperes também de 25 centímetros, dois cursores, um para cá e um para cá. Vamos precisar de um zíper de mais ou menos 1,20 m, só um lado do zíper, não precisa os dois, porque é para fazer toda a volta do estojo, tá? Então, é um lado só, mais ou menos 1,20 m. Um cursor para fazer a volta, né? Também nesse aqui. E também mais dois conjuntinhos de botão de pressão, que vai ser colocado aqui, então, para vir o outro estojo e ele ficar fixado aqui, tá? A etiqueta de vocês, se vocês tiverem e quiserem colocar. Nós vamos começar a fazer o trabalho pelo estojo menor, aqui, como se fosse uma necessaire. Nós vamos pegar nessa parte que já está trabalhado, já quiltei, tá? O tecido principal na manta acrílica. Nós vamos pegar aqui, então, o zíper com os dentinhos virados para baixo. Vamos passar uma costura reta aqui e sobrepor o forro. Outra costura reta. Feito, então, aqui a costura reta, nós vamos rebater essa costura. Tá? A gente joga esse tecido para trás, aqui, assim.
E vamos passar uma costura aqui. Já tá rebatido. Aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos pegar aqui a parte principal, vira os dentinhos virados para baixo aqui, alinhando deste lado. Passa uma costura reta, sobrepõe o forro e faz a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vira e rebate. Rebatido, então, aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui, alinhando ali no meio, aqui. Nós vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui reta e reta aqui. Aqui e aqui vamos deixar aberto. Costura feita aqui e aqui, nós vamos reservar um pouquinho isso aqui e vamos vir aqui pro puxador, tá? Então, como eu disse antes, aqui tá um puxador feito, que foi feito assim. Aqui, aqui, tá? Aqui, ó. Dobra no meio, dobra de novo, duas costuras retas. Vai ficar assim. Os dois puxadores, então, prontos, a gente vai aplicar na peça aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um puxador desse e vamos pegar aqui no meio dessa costura que a gente fez aqui, ficou sendo o meio da peça ali. Então, nós vamos pegar aqui o puxador e vamos costurar ele aqui ao contrário, assim. Vamos passar uma costura reta ali, prendendo ele aqui dos dois lados, deste lado e aqui deste lado, com outro puxador, tá? Virado assim pra dentro. E a gente passa uma costura prendendo os dois puxadores. Por que eu faço isso? Para ele não ficar dançando para lá e para cá. Porque se a gente colocar aqui, depois for passar a costura na peça e for dando sequência na peça, quando vocês desvirarem, ele com certeza absoluta ele não vai estar retinho aqui. E aí não fica o acabamento bonito. Se a gente prender ele primeiro aqui, não tem como ele sair. O que a gente fizer depois de costura, ele vai ficar ali no mesmo lugar. Costurei então ali, aqui e aqui. O que nós vamos fazer agora? Aqui, dentinhos aqui do zíper em cima ali do puxador. Nós vamos puxar aqui, assim. E de um lado aqui, nós vamos passar uma costura reta aqui. Aqui. Desse lado aqui, uma costura reta. Do outro lado, quase a mesma coisa. Nós vamos passar uma costura aqui alinhando, tá? Mesma coisa aqui. Nós vamos passar uma costura aqui até o zíper. Aqui faz um retrocesso, né? Para ele não se descosturar. Passa uma costura reta, retrocesso, retrocesso, para. Levanta essa parte aqui e continua a costurar até o fim, tá? Bem com um retrocesso aqui também, tá? Essa costura é bem firme para ela não se descosturar depois. Costurado então aqui e aqui, tá? Esse lado ficou solto. Duas considerações, duas coisas que eu esqueci de mostrar para vocês. Eu não coloquei o cursor, né, antes de fechar. Tive que abrir aqui, um pedacinho aqui, e colocar o cursor e empurrá-la para dentro, tá? E a segunda coisa é a etiqueta, que eu esqueci de mostrar para vocês, mas depois que eu desvirar eu mostro onde eu coloquei, tá? Vamos dar uma refilada aqui. E vamos desvirar a peça, então, aqui por esse espacinho. A gente abre um pouquinho aqui o zíper. Para poder puxar. Essa é a parte, como eu já disse para vocês, é a parte que eu mais gosto, né? Porque ela parece impossível de aparecer aqui do outro lado, mas ela vem com jeitinho, ela vem. Olha só,
É o parto, como eu chamo. Sempre falo isso aqui, ó. Viu? Parece impossível de passar por aquele buraquinho, mas ela acaba passando. Aqui tá a parte da etiqueta, que eu tinha esquecido de colocar também. Então, o que que eu fiz? Eu descosturei ali, né, um puxador, coloquei a etiqueta e costurei o puxador por cima. Foram as duas coisas que eu esqueci de mostrar para vocês. O cursor e a etiqueta. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer uma caixinha de leite, tá? Bem pequena. Vamos virar ao contrário aqui. Aqui tá a abertura, por qual a gente virou a peça. Vamos dar uma fechada aqui. Aqui. Nessa abertura aqui, aí vocês fazem como vocês quiserem. Ou uma costura reta na máquina, ou então pontinhos invisíveis. Aqui. Tem que ser feito antes da caixinha de leite, é o próximo passo agora. Eu fiz então aqui uma costura reta aqui no cantinho e a gente vai fazer agora a caixinha de leite. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 2,5 por 2,5. Por que 2,5 e não 2 e não 3? Porque eu quero uma profundidade de 5 embaixo. Né? Eu já falei para vocês em outros vídeos, é sempre o dobro. Se é 2 por 2, a profundidade vai ser 4. 2 vezes 2, 4. Então, aqui como é 2,5 por 2,5, a profundidade vai ser de 5. Se fosse 3 centímetros, a profundidade seria de 6. Então, eu quero de 2,5 porque vai resultar numa profundidade de 5. Tá? Então, aqui vamos ajeitar o cantinho para a gente poder fazer a caixinha. Aqui. Então, a gente vai riscar. Nós vamos encostar, então, esse nosso gabarito aqui, bem no cantinho ali, né? Não é da costura, é bem no cantinho mesmo. Agora, aqui é na extremidade, né? Porque nas necessárias outras a gente faz a partir da costura. Aqui não, aqui é direto aqui no cantinho. Então, a gente marca aquilo ali. Aqui. E aqui. Nos 4 cantos dos 2 lados. Então, marquei aqui. E aqui. Agora, a gente vai achar os 2 lados aqui. Aqui. Esse risco aqui, tem que encontrar esse risco daqui. Assim. E aí, a gente vai passar uma costura reta aqui, nos 4 cantos. Feito, então, aqui nos 4 cantos. Aqui. Nós vamos desvirar. Só que não vamos cortar aqueles cantinhos ali, porque eles vão servir para dar sustentabilidade na peça, tá? No estojinho. Aqui. Esse estojinho até ele é diferente do outro que eu tenho pronto, né? O outro eu fiz uma necessairezinha pequenininha. Essa aqui eu fiz uma espécie de estojo box, assim. Só que pequenininho. Olha só que amor que ficou. Aqui. A gente vai lá no Amigo Ferro, passa direitinho. Ficou um amor, né? Ficou bem pequenininho. Só que aqui ele mal cabe uma caneta, porque ele não é basicamente para guardar caneta, né? Ele é aqui, ó, ele fica até meio apertadinho para botar uma caneta. Esse aqui ele é feito para colocar ali no meio do estojo maior, para colocar borracha, apontador, aquelas cola bastão, né? O que essas coisinhas miúdas da escola. Depois que a gente passa tudo direitinho, agora chegou o momento de botar o botãozinho de pressão. Aqui, embaixo. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui o meio, aqui, vai pegar essa parte aqui e aqui. Tá? Aqui.
ali é o meio, aqui. Aqui é o meio, tá? Aqui assim é o meio. Então, daqui pra cá, a gente mede 3 centímetros. Aqui é o meio. Daqui pra cá, a gente mede 3 centímetros aqui. E daqui pra cá, 3 centímetros também. E vamos colocar o botãozinho de pressão. Então, a gente vai pegar... Vamos pegar, então, essa parte aqui. E vamos colocar por dentro. A gente puxa bem assim, tá? Aqui. Pra não ficar repuxado. E esse botãozinho, essa parte aqui, ele tem que entrar nessa costura do meio aqui. Aqui. E tem que sair aqui nessa marquinha onde eu fiz ali dos 3 centímetros. Tá saindo a pontinha dele. Aí, nós vamos pegar a outra parte, essa aqui, tá? Que é a partezinha menor ali. E vamos lá no balancinho pregar aqui. Nós vamos fazer essa parte aqui e ali na outra marca. Então, ficou assim. Aqui e aqui. E por dentro, assim. Aí, depois passa direitinho lá no amigo ferro pra tirar essas rusguinhas aqui. Então, ficou a parte que ela vai fixar no estojo maior. Então, a gente agora vai partir para fazer o estojo maior. Então, aqui no estojo maior, tá? Nós vamos trabalhar no forro. Tá aqui o tado já. Aqui, tá? Nós vamos trabalhar, então, nos bolsos da parte de cristal aqui, onde fica aparecendo... Aqui que vai os zíperes no caso, tá? Nós vamos pegar, então, uma parte dessa aqui, um lado desse aqui. Vamos colocar o viés. Assim, dobrado. Aqui. Aí, tem duas formas, tá? Ou vocês colocam o viés aqui e já passam uma costura aqui de fora a fora. Ou então, vocês peguem aqui... Passa uma costura, depois rebate ela do outro lado e vê como vocês acham melhor a forma de fazer. Eu gosto de fazer assim, eu dobro, coloco aqui, assim, vou na máquina e já costuro direto, já reto de fora a fora. Vou fazer isso nos dois lados. Feito então aqui os dois lados, nós vamos pegar um zíper desse aqui e vamos pregar aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui esse que a gente fez, vamos fazer uma costura aqui e pregar o zíper aqui. Dos dois lados. Esse aqui e o outro zíper aqui. Tá? Mesma coisa. Bem ali, o mais rente possível que vocês puderem colocar aqui. Colocado, então, aqui, o zíper, aqui e aqui. Nós vamos fazer o outro lado, aqui, tá? Desse lado aqui. Então, a gente vai pregar aqui, no zíper, o outro lado do viés aqui, também bem junto ali. Aqui assim. Para ficar menos aparente possível. Quem não tiver o pé de zíper, o pé calcador, né, para pegar zíper, que não conseguir colocar juntinho, não tem problema. Ele pode ser afastado também, não vai ficar feio, tá? Não tem nenhum problema. Eu só tô ensinando dessa forma. Mas se a pessoa não tiver, se vocês não tiverem o calcador aquele de pregar zíper, não tem nenhum problema. O trabalho não vai ficar feio, vai ficar bonito também. Feito então os dois lados, aqui, né? Vamos colocar já os cursores para não esquecer. Aqui.
deixar os dois aqui no meio. Aqui assim, tá? Agora, para colocar aqui, nós precisamos medir no meio onde vai ficar o estojo. Então, a gente reserva essa parte por enquanto. E vamos voltar, então, com o estojinho para cá. Ele vai ficar aqui no meio e a partir daqui que a gente vai colocar os bolsos laterais. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai ficar aqui no meio, né? A gente precisa botar esses botões de pressão aqui no meio também. Então, a gente vai medir aqui, meio, aqui, tá? Aqui é o meio, de novo, aqui, ó. Aqui é o meio. A gente já tinha medido que aqui era o meio, né? Aqui. Então, este meio aqui, ele vai ter que casar com aquele meio ali. Assim. Aqui. E como que a gente faz, então, para marcar o resto? A gente faz assim. Aperta. Eu faço assim, tá? A gente aperta aqui, bem apertado. E ele vai ficar marcado aqui. Então, eu vou marcar aqui, um lado. E agora, de novo, aqui, meio com meio, o outro lado aqui. Aperta aqui bem forte. E achei aqui o outro, tá? Então, aqui. Então, aqui, ó, vai ficar aqui os dois botões, aqui. Ele vai ficar preso aqui, bem no meio. Então, a gente vai fazer aqui, não tem mistério, né? Porque ele vai ficar por dentro. A gente empurra aqui. Ali saiu a pontinha de um. E agora, a gente coloca essa parte aqui. Aqui. Faz a mesma coisa ali do outro lado. E assim ficou os dois botões de pressão. Agora, a gente testa aqui, ó. Aqui. E aqui. Ó. Ficou preso aqui. Tá? Aqui. Aqui no meio. Essas marcas aqui com a canetinha aqui, né? Talvez, não sei se o ferro de vocês não vai entrar, não vai dar pra passar ali, porque ele apaga com ferro. Na verdade, apaga com o calor, né? Térmico. Então, ali também tem a marquinha que eu fiz para marcar o meio. Vocês podem pegar o secador de cabelo também, no máximo, chegar bem pertinho ali, ele já apaga, tá? Não necessariamente com o ferro de passar roupa. Então, aqui, vamos colocar de novo para medir os bolsos. Aqui. E aqui. Tá? Ficou aqui ele no meio. Então, agora a gente vai medir a partir daquilo ali, onde vão ficar os bolsos, né? Assim. Aí vocês que sabem, tá? Mas aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar, então, uma costura aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui e aqui. Na verdade, fechar toda a peça, todo o bolso em volta. Pregado, então, aqui, os dois bolsos, aqui. Nós vamos agora fazer uma costura a toda a volta, aqui, tá? Aqui, pregar tudo isso aqui, fazer essa uma costura toda a volta e fechar tudo isso aqui. Costurei, então, a toda a volta aqui. E já refilei também. O que nós vamos fazer? Arredondar os cantos, tá? Com este carretel aqui. Então, a gente arredonda os 4 cantos. Arredondei, então, os 4 cantos. Agora, eu vou cortar eles. E agora, então, a gente vai aplicar a parte principal aqui. Tá? Ela acaba ficando um pouco maior, não tem problema, porque
À medida que eu dei, né, a gente vai refilando, ela vai ficando um pouquinho menor, mas não tem problema, porque ela engloba igual aqui, tá? Aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Passar uma costura aqui, prendendo todo o forro aqui, para depois a gente aplicar o zíper e o viés. Costurei então toda a volta aqui. Nós vamos agora aplicar o zíper. Antes disso, a gente vai achar o meio aqui e vai fazer um pique aqui, tá? Aqui. Vamos pegar o zíper, um lado só do zíper, e vamos deixar aqui um tantinho assim, mais ou menos para dentro, e vamos costurar, começar a costurar aqui na beirada, tá? Aqui. Assim. Aqui. Vamos costurar esse zíper assim a toda a volta da peça, tá? Deixando um pedacinho assim para dentro. Coloquei então o zíper, né, daqui toda a volta e terminei aqui. Aí deixei esses dois pedacinhos aqui, a gente precisa colocar o cursor agora, junta aqui esses dois zíperes aqui, os dois lados, que no fim acaba formando um zíper só, né? E faz isso aqui. Aqui. Tá? Então, ele fica assim. A princípio, né? Ele vai ficar assim. Aqui. Com ele aqui no meio. Com esse estojinho aqui no meio. Assim. Aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer, antes de colocar o viés, nós precisamos colocar aqui um terminal, tá? Não pode ficar assim, né? Então, aqui a gente vai pegar um tecido, tá? Até, deixa eu ver aqui quanto que ele mede, que eu tinha esquecido de dizer pra vocês. Ele mede 8 por 4, tá? Então, ele vai medir aberto aqui 8 e aqui a altura dele é 4, tá? Então, vocês vão dobrar no meio, fazer uma costura reta aqui, trazer aqui pro meio assim, pra colocar aqui. Assim, aí vocês vão trazer até aqui, ó, mais ou menos até aqui. Vão passar uma costura reta aqui, tá? Fiz então aqui a costura, tá? Agora a gente puxa pra cá. A gente ajeita aqui no cantinho. Tá. Aí fica assim. O que a gente faz? Coloca essa parte pra dentro. Ajeita aqui a pontinha. Pode ajeitar também, não tem problema. E passa uma costura reta aqui, tá? Pra fazer então, esse terminal aqui do zíper, tá? O terminal aqui feito, então. Aí tem duas opções, né? Antes de a gente colocar o zíper, deixa eu só mostrar pra vocês. Ou deixa pra fora, pra quando for fechar, a gente, né, segura aqui. E fecha, né, tranquilo. Mas só que ele vai ficar assim, tá? Ou então, coloca pra dentro. Daí, vira aqui, né? Por aqui. E deixa pra dentro, assim. Então, agora a gente vai colocar o viés. Viés, então, vamos começar o viés daqui do meio, tá? Bem daqui, porque aqui que inicia tudo, então a gente tem que colocar por aqui. Então, coloca, dobra a pontinha, assim, do viés.
e começa então a costurar por ali. E vem pela beiradinha, toda a volta aqui, e depois termina aqui de novo, pra gente rebater, tá? Coloquei então aqui o viés a toda a volta, aqui, aproveitei e coloquei a minha etiqueta. E aqui tá então pronta a nossa peça de hoje, né? A gente fecha aqui com o zíper, né? E fica assim, sanduichinho, né, de estojo, né? Então aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu falei em estojo escolar, de botar aqui apontador, borracha, cola bastão, mas pode ser também maquiagem, né? Aqui pode botar batom, o que quiser, e aqui pincel de maquiagem, né? Delineador, rímel, até batom mesmo, o que vocês quiserem, né? Isso aqui é na verdade é um estojo multiuso, tá? Muito gostoso de fazer, tem bastante detalhe, sim, mas não é difícil, tá? Aqui tá o outro, né? Eu fiz também esse aqui de ursinho e esse aqui petit pois, tá, pessoal? Eu espero que vocês de verdade tenham gostado desse projeto de hoje, né? E compartilhem lá se vocês gostaram, para essa ideia, né, se divulgar aí para quem quiser fazer, ganhar um dinheiro ou para si mesmo, então, tá bom? Até a próxima, beijo!